Olá! Hoje eu quero começar com uma confissão. Esta semana, enquanto participava de algumas bancas de TCC no curso de Ciências Contábeis da UFMT, algo me atingiu com a força de um soco no estômago. Eu vi o brilho nos olhos daqueles alunos ao falarem sobre análise de indicadores, avaliação de desempenho e o futuro das empresas. E naquele momento, eu me vi neles. Mas não o eu de hoje, o professor e perito. Eu vi o eu de 2020. Em 2020, eu criei um projeto. Era um site dedicado exclusivamente à análise de indicadores financeiros. Eu passava horas debruçado sobre balanços, não porque alguém me pagava, mas porque aquilo era a minha paixão. Eu sentia que estava construindo algo meu, uma voz no mercado, um legado. Mas hoje, se você tentar acessar esse site, encontrará um erro. O domínio expirou, os arquivos foram deletados. O projeto morreu. Por que ele morreu? Porque eu fui convencido de que precisava sobreviver. Eu fui tragado por uma engrenagem que todos nós conhecemos, mas poucos têm a coragem de nomear. A corrida dos ratos. Essa máquina não quer apenas o seu tempo, ela quer a sua alma. Ela nos convence de que sonhos são luxos para quem já é rico, enquanto, na verdade, os sonhos são a única coisa que nos diferencia de um autômato. Hoje, vamos falar sobre como não deixar que o seu projeto vire mais uma lápide no cemitério dos sonhos esquecidos. Quando falamos em Corrida dos Ratos, é impossível não citar Robert Kiyosaki. Em Pai Rico, Pai Pobre, ele descreve esse ciclo vicioso. Você estuda para conseguir um emprego, trabalha para pagar contas, e quanto mais ganha, mais gasta, o que o obriga a trabalhar ainda mais. Mas o que Kiyosaki raramente enfatiza, e que eu senti na pele, é o custo emocional dessa corrida. A corrida dos ratos não é apenas um problema financeiro, é um problema de custo de oportunidade. Na economia e na contabilidade, o custo de oportunidade é o valor da melhor alternativa sacrificada. Quando eu decidi que não tinha tempo para o meu site de indicadores porque precisava focar em perícias que pagassem as contas imediatas, eu estava sacrificando o meu futuro em troca da minha sobrevivência. Kiyosaki nos ensina que a maioria das pessoas trabalha pelo dinheiro, enquanto os ricos fazem o dinheiro trabalhar por elas. Mas aqui está o segredo que as bancas de TCC me lembraram. Se você não usa o seu conhecimento técnico, como esses indicadores que meus alunos apresentaram, para medir a saúde da sua própria vida, você será sempre um excelente gestor do patrimônio alheio e um péssimo gestor da sua própria liberdade. A máquina de moer sonhos se alimenta da sua segurança. Ela te oferece um salário, uma estabilidade ilusória e, em troca, pede que você engavete o que te faz vibrar. Para Kiyosaki, a saída é a alfabetização financeira. Para nós, no Advitam, a saída é entender que a sobrevivência é o piso, não o teto. Mas a economia não explica tudo. Para entender por que dói tanto fechar um site ou abandonar um esporte, precisamos de Viktor Frankl. Em Busca de Sentido, Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração, nos ensina que a principal força motriz do ser humano não é o prazer, nem o poder, mas a vontade de sentido. Frankl observou que, mesmo nas condições mais desumanas, aqueles que tinham um propósito, fosse escrever um livro, reencontrar um filho, ou, no meu caso, educar e analisar, tinham chances infinitamente maiores de sobreviver. Quando a corrida dos ratos nos obriga a abandonar nossos sonhos simples, como estudar um assunto por puro prazer ou praticar um esporte sem visar lucro, ela está nos empurrando para o que Frankl chama de vácuo existencial. Viver uma vida sem propósito é ruim,
Mas viver uma vida onde você sabe qual é o seu propósito, mas o abandonou por medo da escassez, é uma patologia da alma. É o que eu chamo de viver em estado de sobrevivência permanente. Você não está morto, mas também não está verdadeiramente vivo. Você é um perito em números que esqueceu de contar os dias que lhe restam. Frankel nos diria que o site que fechei em 2020 não era um hobby, era um fragmento do meu sentido de vida. E quando o matei, deixei um buraco que nenhuma perícia judicial, por mais lucrativa que fosse, conseguiu preencher. Se Frankel nos dá o diagnóstico espiritual, Napoleão Hill nos dá o diagnóstico comportamental. Em Mais Esperto que o Diabo, Hill fala sobre o conceito de deriva. Derivar é o ato de se deixar levar pelas circunstâncias, de perder a capacidade de pensar por si mesmo e de abandonar o objetivo principal definido. A corrida dos ratos é o ambiente perfeito para a deriva. Ela nos mantém tão ocupados com o urgente que nunca chegamos ao importante. O meu site de 2020 era um objetivo definido. A pressão por sobrevivência foi o medo que o diabo de Hill usou para me fazer derivar. Hill afirma que 98% das pessoas são alienadas porque não têm um propósito firme. Quando eu fechei aquele projeto para focar no que dava dinheiro, eu entrei para a estatística dos 98%. Eu permiti que a hipnose das contas a pagar vencesse a clareza da minha missão. Para Hill, o sucesso exige a mente mestra e a persistência inabalável. O que eu não percebi em 2020 é que eu poderia ter usado a minha competência técnica em indicadores para criar uma estrutura que sustentasse o meu sonho, em vez de ver o sonho como um inimigo da minha conta bancária. E aqui entra uma voz contemporânea que tem ressoado muito em mim. Simon Squibb. Se você não o conhece, Simon é um empreendedor que dedica sua vida a perguntar às pessoas: qual é o seu sonho? E a ajudá-las a começar, muitas vezes com R$0. A filosofia de Squibb é um antídoto direto para a máquina de moer sonhos. Ele argumenta que o sistema educacional e o mercado de trabalho foram desenhados para nos transformar em bons empregados. Pessoas que têm medo de errar e que esperam permissão para criar. Simon diz: o maior erro que você pode cometer é vender o seu sonho para comprar o tempo de outra pessoa. Ao ouvir os TCCs esta semana, eu pensei no que o Simon diria àqueles alunos. Ele diria para não esperarem a formatura, não esperarem o emprego perfeito, não esperarem ter 1 milhão na conta para validar suas ideias de análise de indicadores. Ele diria para começarem agora, no LinkedIn, no YouTube, em um blog. O Simon Squibb me fez perceber que o meu erro em 2020 não foi a falta de dinheiro, mas a falta de coragem de ser dono da minha ideia diante das dificuldades. A corrida dos ratos nos faz acreditar que precisamos de permissão para sonhar. Simon nos lembra que a única permissão necessária é a nossa. Se você tem um assunto que te interessa, seja contabilidade, esporte ou arte, e você não o pratica porque não dá dinheiro, você está sendo um empregado da sua própria insegurança. Então, como paramos essa máquina de moer sonhos? Como evitamos que mais projetos morram no cemitério da sobrevivência? A resposta está na união de tudo o que discutimos. Está em usar a técnica para libertar a alma. Como perito e professor, eu digo a vocês: comecem a medir os indicadores da sua vida com a mesma precisão que medem os das empresas. Qual é o seu ROI, retorno sobre o esforço, de vida? Se você dedica 10 horas por dia a algo que não ama, seu retorno é negativo,
não importa o salário. Qual é a sua liquidez de tempo? Quanto do seu dia você pode sacar para investir em si mesmo sem quebrar seu fluxo financeiro? Eu decidi que o Advitam é o meu novo site de 2020. É a minha forma de dizer não à deriva de Napoleon Hill. É a minha busca por sentido de Viktor Frankl. É o meu manifesto contra a corrida dos ratos de Kiyosaki. E, seguindo o exemplo de Simon Squibb, eu quero te perguntar: qual é o sonho que você abandonou para conseguir sobreviver? Talvez tenha sido um esporte, um canal de vídeos, uma graduação em outra área ou um projeto social. Eu quero que você olhe para esse sonho hoje não com tristeza, mas com a análise técnica de um perito. O que é necessário para resgatá-lo? Muitas vezes, não é de mais dinheiro que você precisa, é de menos medo e de mais gestão do seu tempo. Não deixe que a máquina vença. A sobrevivência é necessária, mas ela é apenas o combustível para o voo, não o destino final. Use o seu conhecimento, use a sua profissão para comprar a sua liberdade de volta. Porque, no fim das contas, a vida não é sobre os indicadores que deixamos nos balanços das empresas, mas sobre os indicadores de felicidade e propósito que deixamos na nossa própria história. Viva com propósito. Viva para o que importa. Advitam. Até nosso próximo vídeo, no momento presente.